Salve, salve, muito boa tarde, eu sou Marcelo Cabral e esse é o Clube da Bola, que está entrando em campo na tela da RIC TV Record. 1h15 desse sábado, o único programa do estado que cobre os 4 cantos de Santa Catarina. Aqui o futebol Made in SC é sempre destaque. No programa de hoje, vamos passar a limpo a semana da Chapecoense. Teve Sul-Americana, Série A, demissão. Tem também um bate-papo com o técnico alvinegro Milton Cruz. Os preparativos do Avaí, que amanhã recebe o Galo na ressacada. O Tigre, que entrou em campo essa semana e perdeu. Tem também as mudanças no Joinville e tudo sobre a segundona do estado que entra em sua fase, que está entrando aí em sua fase decisiva. Você pode participar do programa. Manda um e-mail pra gente com sua dúvida, seu comentário, a sua foto. Reúne a galera do time aí, chama namorado, a família, registra aquela selfie-irada e manda pra cá. clubedabola@ricsc.com.br ou se preferir pelo facebook.com/Clube da Bola RIC. Vamos ver as fotos que a produção separou essa semana? Pode colocar na tela aí, ó. Primeira que aparece, Nivalda, que tá de aniversário aí. Dia 18 comemora mais um aninho de vida. Ela é que é alvinegra, né? A torcida do Figueira, fazendo ali o símbolozinho de Série A, quer que o Figueira volte pra elite do futebol nacional. Parabéns pelo aniversário, alvinegra Nivalda. Tem mais fotos, vamos dar uma olhadinha. Esse aí? Gustavo vendo o mundo de cabeça pra baixo ali, brincando com o mascote da Chape, o índiozão da Chape ali. O Gustavo só na zoeira, lá na Arena Condá, em Chapecó, que legal. Tem mais foto, pode colocar a próxima. clubedabola@ricsc.com.br. Essa indiazinha linda aí, ó, é a Maria Valentina, torcedora da Chape, só pode, né, toda pintada, camisa da Chape, cocar na cabeça, registrado o momento aí dela, que legal. Tem mais fotinhos, vamos ver. Próxima, Shirley Monteiro, essa é marinheira, torcedora do Marcílio Dias, bonezinho e também a camisa do clube ali. Tá no carro, tô vendo a cadeirinha do bebê ali atrás, tá no banco de trás do carro, do automóvel e fez o registro para mandar pro Clube da Bola. Tem mais fotinho, vamos dar uma olhadinha aí. Tem essa próxima aí já sei qual é. Tô vendo aqui, Ronaldo Toro, esse é fera, torcedor, fanzaço de futebol americano, torcedor do Raiders. Botou a camisa, o uniforme, porque essa semana a NFL aí, né, começou a liga do futebol americano aí, ele com certeza estava na torcida do time dele, ele que é baixista também da banda Insalubre, o grande Ronaldo. Tem mais foto, essa foto agora é o seguinte, é a equipe de basquete de Chapecó, porque hoje está rolando, esse final de semana todo aí, desde ontem até domingo, o Sul Brasileiro Feminino de Clubes, que acontece em Chapecó. Essa equipe de Chapecó, além da equipe do Oeste, tem o Campo Bom do Rio Grande do Sul, o Foz do Iguaçu do Paraná e também mais uma equipe catarinense dessa competição, que é o Vasto Verde de Blumenau. Olha só que legal, as meninas do basquete comandadas pela técnica Aline Chacal, a única que tá de preto ali no uniforme, todas de vermelho e branco. Equipe de Chapecó, a Aline tá na pontinha ali, a técnica Aline Chacal. E tem mais a última fotinho, vamos dar uma olhada, tem mais uma aí. Essa galera é forte. Galera da maleta lá do Cobrasol de São José, ó, da esquerda pra direita no seu vídeo. Camisa verde do Figueira, presidente da turma, o André, o Coruja. Bonezinho, camisa do Figueira Retrô, é o Helder. Esse com a camisa amarela, que uma alusão à camisa do Brasil, mas é a camisa da Chape, é o Guelão, o Miguel. Os dois havaianos da ponta, o de barbinha, o Júnior Galego, filho do Vadinho, e o aqui na ponta, fazendo aquele ok ali, cheio da pulseira, cheio do relógio, é o Everton. Os dois havaianos, essa turma aí, muito sangue bom, galera, muito gente fina lá do Cobrasol, bairro de São José. Vamos fazer o seguinte, vamos falar de Série B. 2 jogos na noite de ontem deram sequência à 24ª rodada. Os resultados fizeram o Figueirense perder uma posição, da 17ª para a 18ª posição na tabela da Série B. Vamos aos gols. No estádio do Arruda, João Paulo abriu o placar para o Santa. Bruno Paulo recebe na área e amplia. E mais uma vez, Bruno Paulo faz o terceiro e fecha a conta em Recife. Santa Cruz 3, Goiás 0. No Castelão, Elton de cabeça marca para o Ceará. Edno recebe o passe e bate firme para empatar o jogo. E ficou nisso, Ceará 1, América Mineiro 1. Legal, fazer o seguinte, boa tarde do Fábio Machado, que já está aqui com a gente nos estúdios. Primeiro uma dúvida, Fábio. Esse Edno que fez o gol ali, é o Edno, aquele que passou pelo Avaí, passou pelo Figueira também?
Muito boa tarde, Mancha. Boa tarde, amigos do Clube da Bola. É ele mesmo, é ele mesmo. 25 clubes na sua carreira. É o cigano. É um cigano, lagiano, bom jogador. Começou como lateral no Avaí, foi pro PSV Eindhoven na época. Aí depois circulou por várias equipes aí, né? E agora tá lá no América. É um grande jogador, depois foi para o meio de campo, teve uma fase excelente na Portuguesa, lembra? Mas teve uma fase assim exuberante, depois ele foi para o Corinthians. É ele mesmo. Com relação a esses dois jogos, é isso? Ou tu vai já perguntar? Na verdade, eu queria te perguntar um negócio hoje então pela manhã, em relação à Série B. A gente viu ali que o Santa venceu, passou o Figueirense na tabela, mas duas situações envolvendo a torcida do Figueira. Hoje, uma festa muito bonita cedo, todo mundo mobilizado rumo a Porto Alegre para acompanhar o time. Mas essa mesma torcida, esses mesmos integrantes, esses torcedores também receberam uma punição. Tá aí a festa. Primeiro vamos com a festa. Se a galera se organizando ali perto do Scarpelli, o Bandeirão, ônibus, carros, né? Todo mundo em direção a Porto Alegre para acompanhar. Está vendo os ônibus aí pertinho? Sensacional isso, sensacional. Essa campanha começou com os torcedores, tá? O clube, claro, apoiou, mas começou com os torcedores naquela recepção, né, no último jogo no estádio Orlando Scarpelli. Depois ocorreram 2 treinos. Aí pensaram o seguinte, se a galera tá pegando junto, por que a gente não vai a Porto Alegre? É uma viagem perto, né, próxima, então bate e volta, saíram de manhã, imediatamente todos os ônibus que eles colocaram à disposição foram vendidos. Sensacional, merece todo aplauso, o que mostra o carinho do torcedor alvinegro, o que mostra o carinho do torcedor com o Figueirense, acreditando sempre na equipe do estádio Orlando Scarpelli. Aliás, o torcedor do Figueirense sempre foi muito fiel, sempre teve muito presente, nos momentos bons, nos momentos ruins, e está dando aí essa grande demonstração. Infelizmente, alguns integrantes, naquele jogo contra o Vila Nova, derrubaram um portão, aquela confusão no Scarpelli, teve um preço. Pois é, o preço a se pagar foi muito caro, né? O Figueirense paga aí uma multa de R$10 mil, tirando o jogo de hoje. Nos próximos 3 jogos, Figueirense não poderá ter torcida organizada identificado nos jogos fora de casa, aí as imagens, nem no estádio Orlando Scarpelli, e o setor B será fechado. Ou seja, quem é sócio, quem ocupa aquele setor, será remanejado para outro setor. Aí é aquele questionamento que eu fiz ontem no programa Balanço Geral, quando tu me perguntou, não é melhor a outra situação? Torcedor viajando, recebendo a equipe no estádio Orlando Scarpelli, telão, assistindo o treino aberto. Isso é que é legal, isso é que é o futebol. Isso aí não combina com o futebol. Isso é uma cena realmente muito ruim, muito lamentável, e quem vai pagar é o clube. Vamos fazer o seguinte, começar o programa um pouquinho diferente, porque o Cleiton Ramos tem uma matéria. E o técnico Milton Cruz, aos poucos, vai chegando àquele principal objetivo do Figueira no momento, né? Que é escapar da zona de rebaixamento. O Figueirense ainda está no Z4, mas o time tem andado e quem sabe uma vitória hoje tira a equipe dessas últimas posições da tabela. O Cleiton conversou com o técnico Milton Cruz, um papo bem descontraído. Ele falou sobre passarinho, sobre a temporada dele no São Paulo e também citou 2 jogadores do Avaí que ele tem muito contato. Ficou curioso? Então confere aí como é que foi esse bate-papo. Tudo bem, Mancha? Um abraço para você, para quem está acompanhando a RIC Record nesse exato momento. Estou aqui ao lado do técnico Milton Cruz, técnico do Figueirense, profissional que todo mundo conhece depois de ficar muito tempo na equipe paulista. E aí eu já te faço a pergunta, para quem fica tanto tempo no São Paulo, um grande do futebol mundial, pressão não existe em lugar nenhum, né, Milton? Realmente nessa pressão assim, a gente está acostumado, né? Mas não é fácil você estar o São Paulo sempre esteve na zona de ser campeão, buscar títulos, né? E essa situação do Figueirense que a gente se encontra hoje, mas a gente está sabendo lidar com a ajuda, né, da diretoria, dos jogadores, da torcida, né? Eu tenho fé que a gente vai sair dessa situação e levar o Figueirense no lugar que ele merece. Eu tenho aqui um vídeo para te mostrar de um cara que você conhece. Olha só. Fala, meu amigo Milton. Tudo certo, cara? Opa, o Flávio. Falar do Milton é muito fácil, um profissional competente, muito competente no que faz. Uma pessoa sensacional, com quem eu tive o prazer de conviver durante quase 3 anos. Então, tenho certeza que o comando técnico do Figueirense está em boas mãos, porque profissional do mais alto gabarito e só tem muito a acrescentar para o futebol, não só do Figueirense, mas também de Santa Catarina. Cara do bem. Cara do bem, é do bem. A gente sempre... ele ia lá nos fazer visita, o Rogério também gosta muito dele, a gente estava sempre se falando, às vezes ele
ligava pro Rogério, eu estava junto, a gente se falava, então é uma pessoa muito querida, um cara do bem, merece toda a sorte do mundo. Marquinhos do Avaí também teve por lá, né? O Marquinhos também é uma grande pessoa, um grande jogador, um grande amigo também que a gente faz, né? Futebol é legal por causa disso, né? É adversário, mas eu acho que é um jogador que tem um potencial muito grande, já mostrou isso em todo lugar, né? Da última vez que nós jogamos contra o Avaí, nós nos cumprimentamos. Eu acho que é um jogador aí que tem um futuro muito grande, não só como jogador ainda, né? Vai ajudar o Avaí, né? Nessa situação, mas é uma pessoa que tem uma visão também, né? Fora de campo muito grande. Técnico Milton Cruz, que pode não acreditar, hein, mas tem 60 anos de idade. Eu não acreditei. Dá o segredo aí pra gente, pô. 60 anos aí, bem desse jeito, pô. Ah, obrigado. Eu acho que eu sempre fui uma pessoa que me cuidei muito, né, como jogador, e também depois que eu parei, né, sempre faço minha caminhada, vou jogar minha pelada. Joga ainda? Jogo, de vez em quando eu jogo umas peladinhas, né, com os amigos. Gol, não? Não, na linha, de centroavante mesmo, né, porque eu tenho que aumentar meu número de gols, né, que eu já tenho 2.249. Como assim? Não, gols, né, que eu fiz, né? Fazendo os goleiros, né? Passarinheiro também, tem 2, né? Tem um Curió, é isso? Tem um Curió e tem um Azulão, né, que eu ganhei os 2. Qual dá mais trabalho? O Curió dá trabalho. O Curió, meu filho chega de manhã e fala, ô pai, pô, esse passarinho, vou soltar esse passarinho, não tô aguentando, né? Faz muito barulho, canta muito. Então Mas o Azulão, eu acho, o pessoal me falou, assim, alguns caras que são passarinheiros, diz que é bom ter em casa que tira o olho gordo. Então acho que é verdade. Eu vi isso aí também. Já ouviu? Vi. Então eu tenho o Azulão sempre, né? O Azulão eu vou ter sempre em casa. Uma música que diz, solta o Azulão. Esse não dá, deixa lá então. Não, esse não dá não. Pode soltar o Curió, mas o Azulão deixa. Ô Milton, por falar nisso, pra gente fechar, conta aquele episódio do Kaká, que o Kaká era pequeno, foi na sua casa, pediu um passarinho, como é que é? Não, o dia o Kaká foi em casa, que eu era treinador do infantil, era ele, o Juan, né, que está no Avaí, o Júlio Batista, o Júlio Santos, né, era um time do infantil. E aí a gente era muito amigo, assim, então foram em casa um dia, e aí o Kaká pediu um passarinho para mim, né? Falei, pode deixar que eu vou te arrumar um. E aí, ia pro treino, professor, e o passarinho? Aí um dia eu falei, vou ter que dar um passarinho para ele, né? E aí eu tinha um casal de canário da terra, e aí eu peguei a fêmea, peguei uma gaiola, peguei a fêmea e dei para ele. Aí passou uma semana, ele, professor, o passarinho não tá cantando. Eu falei, não, é que ele tá estranhando, né? Eu estava aqui acostumado aqui, tá estranhando. Aí, e aí, tá cantando? Não, ainda não. Eu falei, não, sabe o que é, Kaká? O cantor tá em casa, esse que eu te dei é o compositor. Então... Aí ele falou, eu quero o cantor, o compositor eu te devolvo. Eu falei, não, pode ir. E aí um dia ele trocando, acho que ele morava no 13º andar, trocando o passarinho, a gaiola caiu, o passarinho... Morreu o compositor? O compositor, aí os outros pararam de cantar. Boa sorte, técnico Milton Cruz, nosso convidado. Voltamos com você, Marcelo Mancha. Legal, obrigado Cleiton pela matéria. Fábio, o Milton Cruz mais descontraído, né? Batendo papo até sobre passarinho, sobre o Azulão. Muito legal, né? É aquele papo de boleiro, né? O Cleiton pegou ele ali fazendo algumas perguntas, até tirando um pouco, né, da pressão do futebol. Relembrou aí a amizade com o Flávio Kretzer, né? Morador de Antônio Carlos, começou a carreira no Avaí, foi campeão mundial, só que teve o azar, né, digamos assim, de estar junto com o Rogério Ceni, que era o eterno titular da equipe do São Paulo. Não dava brecha. Não dava brecha. E aí lembrou também do Marquinhos, quando na época que jogou no São Paulo. Realmente muito legal. Ele está montando a equipe, chegou agora, aproveitando os treinamentos, principalmente o espaço grande entre uma partida e outra, para fazer muitas alterações. Ele fez isso, tem modificações, está aguardando aí, só para trazer aqui a informação, o Samuel, que nós já falamos ontem no Balanço Geral, e o André Luiz, que é do Botafogo, mas está no Ipiranga do Erechim. O Samuel é um caso um pouco mais complicado, porque tem uma transação internacional. E aí o Figueirense está correndo contra o tempo, né? Porque na segunda-feira encerram-se as inscrições na Série B. Grande papo, grande conversa aí com o técnico Milton Cruz. Legal, o Clube da Bola não para, a gente segue na Série B. O Tigre entrou em campo na abertura da rodada, na terça-feira, e foi derrotado pelo Juventude em casa. Quem tem os detalhes da semana do Criciúma é o repórter Renan Mainen. Chega mais, Renan.
Uma boa tarde aos colegas, para todo mundo ligado no clube. Olha, eu estava com uma expectativa danada para saber em que posição o Criciúma estaria neste sábado, depois de 2 jogos no Heriberto Wilson, só que apenas fez parcialmente o dever de casa. E o curioso é que na partida em que se apresentou pior, saiu com a vitória. No Luverdense, naquele jogo, foi amplamente dominado pelo time de Mato Grosso e aí conseguiu sair com a vitória 2-1. Fez um primeiro gol com o Edson Borges, o Luverdense empatou depois, quase virou o jogo, mas aí o Silvinho resolveu a parada no fim e o que ficou de positivo é que se o Criciúma teve menos posse de bola, teve menos chances de gol, arremates, pelo menos foi eficaz. Teve 3 chances, fez 2 gols. Aí chegou o jogo contra o Juventude, um adversário muito mais qualificado, um dos melhores times dessa Série B, chegou a liderar a segundona, deu uma oscilada, mas já voltou para o G4 também. E aí o Tigre até se apresentou melhor do que foi contra o Luverdense, equilibrou um pouco mais as forças dentro de campo, mas aí saiu derrotado, 2-1, fez um gol com o Lucão, mas não resistiu à pressão do time gaúcho e levou esse revés diante do torcedor que dá uma freada aí nessa campanha, nessa tentativa de se aproximar do G4. O que fica de positivo é que quando a gente compara com o primeiro turno, nesse momento, passado esses jogos, o Criciúma tinha somado apenas 1 ponto, agora somou 8. E foi justamente diante do CRB, o próximo adversário, do sábado que vem, no Rei Pelé, que o Tigre começou aquela série de invencibilidade, 9 jogos sem perder. E aí, se conseguir emplacar mais uma série dessas, com certeza começa a criar uma boa chance aí de entrar no G4 ou pelo menos ficar pertinho para ir nas rodadas finais decidir alguma sorte. Mas aí é difícil, né? Repetir uma série de invencibilidade como foi aquela, vamos ver se o técnico Luiz Carlos Vinck consegue. Tá certo, Renan? Obrigado. Daqui a pouco o Renan volta e falar um pouquinho mais. Ó, essa semana o Jack, né, no final de semana passado, acabou vencendo o Mogi, não conseguiu a classificação para a próxima fase da Série C. O Pingo saiu e o novo técnico é o Rogério Zimmermann. Já foi apresentado. Antes do Juca comentar, vamos ouvir um pouquinho como é que foi a coletiva de apresentação, o que o técnico falou nessa coletiva. Pode rodar. Antes de eu começar, bom, eu vou fazer isso. Eu preciso conhecer mais o clube. Né? Quando a gente fala conhecer, evidente, no sentido do dia a dia, né? O grupo de atletas, tal. É um processo sempre difícil, um início de trabalho, né? Mas é motivador. Tá aí. Deu para ouvir um pouquinho aí do Rogério. Agora sim, vamos conversar com o Juca Miguel, direto de Joinville, que vai falar um pouquinho. Primeiro, sobre essa vitória do Joinville na despedida, né, Juca? Não deu certo, mas uma bela goleada, 8-1, não é todo dia que a gente vê esse placar no futebol, mas não resolveu. E depois, o Zimmermann chegando a Joinville. Boa tarde, Juca. Salve, salve, Mancha, uma ótima tarde para você, para o Fábio, para o Badá, para todos os colegas ligados no Clube da Bola. Uma semana turbulenta, né, meu querido Mancha? Infelizmente, Joinville brigava aí. Lembra que no Clube da Bola do sábado nós trouxemos as possíveis combinações que o Joinville precisava para ficar na Série C, para avançar a próxima fase. Tinha aí que ganhar, tal, aí o Tombense tinha que perder, o Macaé tinha que ganhar, Botafogo e Ipiranga tinham que empatar. Mas foi algo bem curioso, eu estava muito próximo ao banco de reservas do Joinville e o Botafogo fez sua parte, fez o dever, abriu um saldo, aí de repente o Joinville conseguiu fazer 1, 2, 3 e de repente as coisas começaram a ficar mais intensas, porque naquele momento se o Joinville fizesse 10-1, conseguiria avançar a próxima fase. Aí o Pingo começou a gritar lá do banco de reservas aos 35, ó, falta 5, aí depois falta 4, aí depois falta 3, aí depois falta 2... E o Joinville até fez um gol com o Charles, mas o atacante Thiago Alagoano estava em posição irregular, aí quis entrar no meio da bola, o juiz acabou marcando impedimento. Mas é assim, o Joinville fez 8-1 e curiosamente ficou fora pelo saldo de gols. Claro que isso é reflexo da campanha, um planejamento muito errado, muito equivocado. E assim, gente, o Mogi Mirim, com todo o respeito do mundo aos jogadores, toda a história que o Mogi tem, que é uma história bem bacana no futebol nacional, se for pra fazer isso que eles fizeram aqui, nem joga a Série D. Fábio, os caras vieram em 15 pra cá, 15.
apenas 4 atletas do banco de reservas, o goleiro e 3 zagueiros. Aí tal, chegamos ali, fui conversar com o Lecheva, fui procurar o Lecheva pra conversar. Mas que estranho, subiu todo mundo, cadê o Lecheva, que era o treinador? Não, o Lecheva não veio, faz 2 semanas que ele largou o time. 2 semanas e ninguém tinha notícias do Lecheva. Aí tá, fui lá, peguei o Mário Júnior, que era auxiliar. Mário, treinou alguma coisa? Como é que tá o Mogi? Cara, faz 3 semanas e meia que esses caras não veem a cor da bola, que eles não treinam. Não treinam, não acompanham, não faz nada. Então o Mogi tava num dilema entre o que seria menos vergonhoso, não vir a Joinville e sofrer um WO por 3-0 ou sofrer esse 8-1. Ao final do jogo era consenso entre os jogadores do Mogi, porque cara, chegou aos 35, 36 do segundo tempo, o Lecinho entrou no segundo tempo, ele olhou pro Mário, ele tava pertinho ali do banco de reservas e falou: professor, eu não tenho mais pernas, eu não aguento mais. Aí o Mário falou pra ele, que era o treinador: cara, fica aí, só falta 10 minutos pra acabar isso aqui. No final do jogo eu fui conversar com o Mário e falei: Mário, mas o que é isso aqui? É essa goleada? Ele falou: não, cara, é esse trabalho no Mojimirim. O que os caras fizeram com a história do Mojimirim, salário atrasado, eles não tinham suplemento alimentar pra comer no intervalo, não tinha água pra tomar. Bateram no vestiário de Joinville serviu uns 2 fardinhos de água pro pessoal ter o que beber no intervalo para poder voltar. Então assim, gente, esse tipo de clube, com todo o respeito do mundo, não pode mais participar de uma competição nacional porque tá tirando vaga de outra equipe que quer jogar. Quanto time quer jogar, quanto time bom tá tentando voltar aí pra Série C do Campeonato Nacional. Então assim, só falar um pouquinho do reflexo do que foi essa goleada, o porquê que aconteceu esse 8-1. Um pouco de mérito também de alguns jogadores. Individualmente o Grampola é um jogador de Série B jogando uma Série C. É muito bom, é muito diferenciado. O Bruno Rodrigues também. E o restante do elenco é um elenco de Série C, tanto que mais da metade, aí, cerca de 13, 14 jogadores, já não ficam. Lúcio Flávio vai se aposentar, o Eliomar e o Ricardo Lobo voltam pro Brusque. O seu Ricardo Lobo, inclusive, Fábio Mancha e meu amigo Badá, postou nas redes sociais: graças a Deus que eu tô saindo fora dessa barca furada. Mas foi essa barca furada aqui, ó, que por 2 meses colocou comida na sua mesa. Ficou 1 mês de salário atrasado? Ficou. Mas tem que ter gratidão, né? Pô, vai que de repente 1 mês atrasa um salário de alguém ou outro, eu vou vir aqui e vou mandar uma mensagem aí pro Fábio: ó, Fábio, vamos sair dessa barca furada. Pô, gente, pera aí, né? O cara é profissional e tem que ter um pouco mais de ética. Então passou uma barca no Joinville, sai o Pingo. A diretoria não gostava do trabalho do Pingo. O trabalho do Pingo dentro de campo não deu resultado. Ele chegou para tirar o time da zona de rebaixamento e classificar. Tirou da zona de rebaixamento, mas não conseguiu classificar. E com isso é feita a troca. O Joinville traz um cara motivador, um cara que trabalha muito, tem uma história no Brasil de Pelotas. O Joinville vai mudar um pouquinho a sua forma de jogar. A gente percebeu o Carlos Quila falando. Carlos Quila que trabalhou 10 anos com ele na base do Grêmio. E chega isso aí, ó. Rogério Zimmermann para trabalhar com o Joinville. Ele é motivador, ele é trabalhador e ele é centralizador. Ele gosta de cuidar da bola, do gramado, dos jogadores, como que vai jogar, como que não vai jogar. As contratações têm que passar por ele, ou seja, muda um pouquinho a forma de gerir o clube, Mancha, mas a gente espera, porque, sejamos justos, num grupo onde tem Mogi, Macaé, Tupi, enfim, Volta Redonda, Tombense, o Joinville não conseguir se classificar a Série C é uma vergonha. Já o Juca volta para falar mais sobre o Jack, o que vai acontecer com o futuro do Joinville. Fábio, você queria comentar alguma coisa? Não, é rapidinho, até porque o Juca acabou me citando, né? É para dizer o seguinte, viu, Juca? O Joinville vai ter que mudar muito, porque estabilidade não é o forte do Joinville. E o treinador que o Joinville contratou, Rogério Zimmermann, ficou mais de meia década à frente de um clube lá em Brasil de Pelotas. É só isso, torcer por ele, mas o Joinville vai ter que se adaptar ao treinador. Não é o treinador que vai se adaptar ao Joinville. Legal, vamos falar de Série A, fazer a conexão com Chapecó então, que o Badá tem assunto, hein? Que semana agitada. Começou com a derrota pro Cruzeiro na Série A, demissão do Vinícius Eutrópio, depois Sul-Americana, um empate com o Flamengo. O assunto não falta, né? Boa tarde, Badá. Boa tarde, Mancha, um grande abraço a você, só que antes disso, acompanhando o trabalho do Rogério Zimmermann e o jeito que ele se comporta, o relacionamento dele, a minha previsão é que esta relação, Rogério Zimmermann e menino Juca Miguel, vai dar o que falar, viu? Vai dar o que falar. Juca Miguel e Rogério Zimmermann. Isso eu quero acompanhar porque tem tudo para dar. Ele é bravo, hein? Muito ele certo, é duro na queda. muito certo. Boa sorte para vocês aí. Dito isso, verdade, Mancha. Semana começou complicada com a Chapecoense, perdendo para o Cruzeiro aqui pelo placar de 2-1. Sábado passado eu falava aqui, queremos ver o que é que a Chapecoense vai mostrar de evolução depois de 2 semanas, descansando, treinando, se preparando para a volta do Campeonato Brasileiro. Vimos muito pouca coisa, o que se viu foi um Cruzeiro deitando e rolando dentro da Arena Condá,
vencia por 2-0 com extrema facilidade. No final, a Chapecoense ainda acabou descontando com um gol do Túlio de Melo, mas não vimos absolutamente nada de evolução no time da Chapecoense. As 2 semanas aí da parada do Campeonato Brasileiro não foram bem aproveitadas. 2-0, Cruzeiro no segundo tempo deitando e rolando, aí no finalzinho a Chapecoense vai encontrar um gol ali com o Túlio de Melo, esse gol aí, ó, o gol de honra, como se diria, né? Mas o Vinícius Eutrópio estava sempre assim, sempre na corda bamba. É um técnico que, em jogos oficiais, sai da Chapecoense com 30% de aproveitamento. Não tem treinador que se mantenha no cargo com 30% de aproveitamento. Se pegar aqueles amistosos que foram feitos lá no exterior, o aproveitamento cai para 28%. Então, a diretoria se reuniu, ficou o dia inteiro reunida, chegaram a um bom termo, um consenso de que o Eutrópio deveria sair por iniciativa do clube, acabou saindo. E na quarta-feira deu a mágica, na quarta-feira o time se transformou. Aí o Emerson Cris assumiu, fez um treino apenas, ele com o Maringá, com o Rui Costa, talvez com o Nivaldo, com os colegas ali da comissão técnica e departamento de futebol, fizeram uma alteração no time, colocaram um terceiro volante, colocaram o Alan Ruschel no meio de campo, 2 atacantes lá na frente, e aí o time entrou totalmente modificado contra o Flamengo no meio de semana pela Sul-Americana e fez um baita jogo, uma baita atuação, empatou em 0-0, a gente sabe que o Flamengo tem um timaço, tem um baita grupo e se tivesse que haver um vencedor, principalmente pelo segundo tempo, seria a Chapecoense. Primeiro tempo não foi lá grandes coisas, mas olha aí, ó, o espírito foi aquele ali que a gente viu o Moisés Ribeiro, os caras se jogando na bola, se precisasse, se jogavam de cabeça na bola. O time lutou, o time guerreou. Segundo tempo, o Rever cabeceou e o Jandrei fez uma defesa espetacular e depois as oportunidades foram da Chapecoense. Olha que gol perdeu o Reinaldo. Faltou calma, tranquilidade. Se tivesse calma, teria feito o gol. E a mesma coisa, o Penilha, que entrou no segundo tempo e entrou muito bem. Então o time, gente, de domingo para quarta-feira, com um treinozinho e uma alteração no meio de campo, mudou da água pro vinho. Aí aqueles corneteiros de plantão dizem o seguinte, não, ficou visível que queriam derrubar o Eutrópio. Não sei se foi isso. Agora, o fato é que o time mudou completamente. Fez um baita jogo contra o Flamengo. Ontem o goleiro Jandrei deu entrevista dizendo que o grupo abraçou o Emerson Cris, que está fechado com o Emerson Cris, dando a entender que o grupo não quer nem que se contrate um outro treinador, que se mantenha o Emerson Cris, que está com ele com o grupo desde o começo do campeonato, e de que o Emerson Cris é do diálogo, que deu liberdade para os jogadores conversarem e definirem qual a melhor maneira de jogar. Então, saímos quarta-feira da Arena Condá com o ânimo renovado, de que possa efetivamente começar um novo momento, né? Passamos da metade de setembro. Amanhã tem o Grêmio, lá em Porto Alegre, né? Vamos ver se o time consegue corresponder ao mesmo futebol, à mesma disposição que teve contra o Flamengo. Até porque Sul-Americana não é prioridade. O que vier na Sul-Americana é lucro. Quarta-feira tem o jogo da volta lá no Rio de Janeiro. Mas a prioridade é Campeonato Brasileiro. E no Campeonato Brasileiro precisa pontuar para sair da zona de rebaixamento. Vamos ver se consegue mostrar algo parecido amanhã contra o Grêmio, daquilo que mostrou contra o Flamengo no meio de semana aqui em Chapecó. Legal, Badá. Daqui a pouco tem mais Badá falando do Verdão, pra gente continuar no assunto Série A. Já quero entrar na segundona catarinense. Vamos direto daqui a pouquinho para Itajaí. Marcelo Nunes tem um convidado especial lá em Itajaí. Mas antes, pra gente fechar esse assunto Série A, Sport e Avaí, Fábio Machado. Olha, Mancha, essa vitória do Avaí contra o Sport foi a vitória que chamou a atenção do futebol brasileiro. E eu explico por quê. Chamou a atenção o seguinte, que equipe é essa? Né? Que equipe é essa que passa todo o turno ali na fase do rebaixamento e de repente tem a melhor campanha do retorno, com 3 vitórias e 1 empate. Chamou atenção por causa disso. Mas a forma que o Avaí vem jogando é a mesma de sempre. Aliás, é a mesma de sempre desde o ano passado na Série B, quando conseguiu o acesso. Time atrás, fechado, compacto, todos os jogadores voltando, todo mundo atrás da linha da bola e pegando uma bola, tentando ir através de um contragolpe, de um contra-ataque, ter a capacidade de definição como o Avaí teve com o Júnior Dutra. Nesse jogo, a verdade é o seguinte, o Sport até atacou mais do que as outras equipes, chegou mais próximo da área, teve mais oportunidade. Só que se nós pegarmos aí as imagens, o goleiro Douglas trabalhou pouco, né? Então o sistema foi muito eficiente, lembrando que não tinha o alemão, o zagueiro titular, estava sendo substituído pelo bom zagueiro Ayrton. Então esse jogo foi uma vitória igual a do Avaí contra o Grêmio, igual a do Avaí contra o Botafogo, igual a do Avaí contra o Vitória, fora de casa lá em Salvador. Igual contra o Cruzeiro aqui, igual contra o Chapecoense. Não mudou nada. É que
a posição da tabela, o fato do Avaí ter saído do Z4 e o fato do Avaí ter a melhor campanha do retorno, acabou chamando a atenção. Aí essa semana o Betão deu uma coletiva dizendo que achou engraçado, que ele viu, né, os comentaristas nacionais tentando entender a forma do Avaí. O Avaí tem uma forma só, e é uma forma que tem dado certo, e o Claudinei Oliveira não abre mão disso. Então esse jogo foi isso, o Avaí teve a capacidade de definição. A forma defensiva do Avaí é a mesma, só que nesse jogo, como nesses jogos que eu falei em que o Avaí conseguiu a vitória, o Avaí foi fatal. Um contra-ataque, foi lá, definiu o jogo, fica todo mundo atrás, esperando o relógio passar e comemorar a vitória. Olha, legal. A gente vai falar agora sobre a segundona catarinense, que está entrando em sua reta final, sua fase decisiva. Mas antes, para introduzir esse nosso convidado, uma boa notícia para você que é torcedor do nosso estado. Você vai poder acompanhar a partir de agora os jogos da Série B do Catarinense no Grupo RIC, na Record News, através de uma parceria entre a Federação Catarinense de Futebol e o Grupo RIC. Veja na reportagem. A assinatura do contrato que selou essa parceria aconteceu na sede da Federação Catarinense de Futebol em Balneário Camboriú. Para a federação é muito importante esse apoio da Record para os clubes da Série B, uma visibilidade para eles e para mostrar ao público o futebol catarinense da Série B, que até agora não tinha essa visibilidade, só quem fosse no campo, né? A emissora vai transmitir os jogos com destaque para as partidas da semifinal e final do campeonato. E o primeiro jogo já será transmitido nesse domingo a partir das 3 da tarde. Será o confronto entre o Fluminense de Joinville e o Operário de Mafra pela última rodada do segundo turno. O telespectador poderá acompanhar as emoções da Série B até o dia 15 de outubro, quando acontece a final da competição. São os melhores jogos, né? Nós vamos pegar o suprassumo do campeonato e poder mostrar aí para o telespectador do estado inteiro os grandes jogos que nós vamos ainda ter aí na Série B. Essa já é a segunda vez que a Record News realiza a transmissão do campeonato, uma parceria que pode até ser repetida no ano que vem. Temos certeza, né, do êxito que tivemos no ano passado, vamos ter esse ano e também esperamos, né, poder firmar essa parceria para o ano que vem. Ó, já que a gente terminou aí com cenas do Marcílio Dias lá no estádio Doutor Ercílio Luz, vamos direto para Itajaí conversar com o Marcelo Nunes, que sabe tudo sobre a segundona e tem um convidado especial que essa semana esteve aqui na nossa área. Esteve em Palhoça com o Marcílio Dias e conseguiu um empate diante do Guarani. Boa tarde, Marcelo. Apresenta pra gente o teu convidado. Oi, Mancha, boa tarde aos amigos ligados no Clube da Bola. Pois é, a saída desse nosso convidado e do grupo que ele comanda até a cidade de Palhoça, lá no Renato Silveira, para encarar o Guarani, foi muito proveitosa, porque com esse empate conquistado lá, o Marinheiro garantiu lugar de forma antecipada. Quanto tempo a gente não viu isso? O Marcílio Dias lutando aí pela liderança da competição e também garantindo um lugar em uma fase decisiva de forma antecipada. Por isso, hoje a gente está recebendo aqui no Clube da Bola ele, o técnico René Marques, comandante do Marinheiro, que tem essa missão de recolocar o Marcílio Dias na elite. René, tudo bem? Acabou chegando durante a campanha, durante o transcorrer da Série B do Campeonato Estadual já. O Marcílio vinha muito irregular, vinha tropeçando dentro de casa, mas desde a tua chegada, com alguns reforços, o grupo se fechou, o time começou a mostrar mais qualidade e garantiu essa vaga antecipada, né? Só que agora, a partir da semana que vem, é que daí o bicho pega, né? Tudo bem? É verdade, Marcelo, é um prazer estar falando com vocês. Um abração também ao Marcelo. Realmente, nós vivemos numa situação onde o Marcílio Dias ele vinha fazendo uma competição regular, né? Brigando ainda pelo título na última rodada contra o Ercílio, mas existia uma dificuldade muito grande em estrutura, taticamente falando mesmo, né? Então, conversa com a diretoria, acabamos acertando o retorno a Itajaí, cidade onde eu moro também, né? Onde meus filhos vivem. E foi muito bom até agora, né? E o planejamento era esse mesmo, de buscar a classificação antecipada para que no último jogo pudéssemos olhar aqueles atletas que ainda não tiveram a oportunidade e agora esperar o adversário, que é o jogo da vida do Marcílio Dias, para ter o retorno à elite de futebol catarinense em 2018. Amanhã o Marinheiro entra em campo às 3 da tarde, né? Joga contra o Ercílio Luz aqui no estádio Doutor Ercílio Luz, no Gigantão das Avenidas, né? Cumprindo tabela, é claro, um jogo que vai definir o adversário, né, René? Vem por aí o Concórdia, vem por aí provavelmente ou o Guarani ou o Ercílio Luz. O que a gente pode esperar desse próximo confronto nas semifinais, hein? Porque é uma competição que está muito equilibrada, Mancha e amigos. Se a gente olhar a tabela de classificação geral, tá todo mundo ali com 33, 32, 31, 28, todo mundo muito perto, né? Muito próximo, né? Primeiramente,
a gente vê um Marcílio Dias forte, o Marcílio Dias buscando a vitória a todo momento, né? Lógico, respeitando a equipe do Hercílio quando eles estiverem com a bola, mas quando a bola estiver no nosso comando, nós temos que impor nosso ritmo, impor a velocidade que o nosso ataque oferece e aproveitar esse apoio e esse entusiasmo do torcedor para poder fazer a diferença nas arquibancadas e nós conseguimos mais uma vitória e continuar uma grande campanha, porque na outra semana aí sim é o jogo que nós esperamos a casa lotada, esperamos que o marcilista vá a campo, nos apoie, para que seja o primeiro passo para esse retorno tão sonhado do Marcílio para a Série A. E o René Marques pode entrar para a história do futebol itajaense. Para quem não está lembrado, ele subiu com o Almirante Barroso no ano passado, foi campeão da segundona, subiu para a primeira divisão do campeonato estadual, disputou durante esse ano com o Barroso. Claro que teve alguns problemas, né, René, que acabaram culminando no rebaixamento do Barroso, eu diria, tanto na questão dentro de campo quanto fora de campo, principalmente no apito, mas esse não vem ao caso agora. Mas está preparado para entrar para a história, subir os dois na cidade aqui, hein? É o sonho, né? É o sonho, é o pedido dos filhos, né? O pedido das minhas filhas. Que os amiguinhos na escola falam, pô pai, fala com seu pai, ele tem que subir o Marcílio também agora, e a gente está trabalhando bastante, a equipe comprou a ideia, o torcedor comprou a ideia, a gente conseguiu fazer do Marcílio Dias uma unidade onde atletas, comissão, diretoria, torcida, todo mundo é Marcílio Dias, e aí assim acaba facilitando o nosso trabalho, e agora a gente espera que o carimbo final seja de acesso. Muito bem, o René Marques segue com a gente aqui em Itajaí, Mancha, daqui a pouquinho a gente volta, eu devolvo para ti aí no estúdio, a gente vai conversar muito com ele sobre essa campanha na Série B do Campeonato Catarinense e também tem muito assunto, porque esse cara aqui, apesar de grande, ele também tem muito assunto aí, tem uma caixa de assunto, uma caixa de resenha, como a gente diz no mundo da bola. Até já! Legal, Marcelo. Daqui a pouco, no próximo bloco, os nossos comentaristas vão fazer uma pergunta e cada um tem direito a fazer uma pergunta pro René. Gostei do estilo do René, que camisa, hein? Vamos fazer o seguinte, vamos mudar de assunto antes do intervalo, falar do Campeonato Catarinense de Basquete. Hoje, a Record News transmite Brusque e São José e o incansável Cleiton Ramos tá lá em Brusque para daqui a pouquinho comandar toda aí, narrar esse jogaço de basquetebol. Cleiton, você tá onde aí, Cleiton? Mancha, boa tarde para você, para quem acompanha o nosso Clube da Bola em todo o estado de Santa Catarina. Eu estou aqui no meio dessa grande equipe, o nosso pessoal de retaguarda. Eu estou no caminhão que está estacionado dentro da Arena Brusque. Aqui o Jackson, ali o Bira, grandes profissionais e daqui a pouco esse aparato aqui que a gente montou para levar até você que vai acompanhar a programação da Record News, um grande jogo de basquete. Ou seja, Mancha, o Bira tá ali, ó. Vai soltar essa bola aí, vai subir. Olha aí, que beleza, Bira. Pessoal de casa, essa bola vai subir daqui a pouco na Arena Brusque. Mas deixa eu ir lá pra quadra, né? A quadra que realmente o bicho vai pegar entre dois grandes aí do basquetebol de Santa Catarina. Tem o Brusque, que é o atual campeão catarinense. Opa, caiu o fone aqui. É o atual campeão catarinense. O ano passado venceu a equipe do Blumenau, recebendo a equipe do São José. E tem aí uma certa regularidade, porque os dois acabaram vencendo 5 jogos. Olha lá a quadra, 5 jogos e perderam apenas um jogo, tanto a equipe do Brusque como também o São José. A gente já percebe o time do Brusque fazendo o trabalho de aquecimento. É o Brusque ou é o São José ali, Renato Semessati? É o Brusque. O Renato Semessati está aqui com a bola. Você é bom de cesta, Renato? Mas não posso atrapalhar o pessoal ali agora. Fiquei aquecendo para fazer. Tá bem aquecida. Olha só, rapaz. Ó, a prova do crime aqui, ó. Suou bastante. Só que não dá porque o pessoal tá usando ali. Legal. Renato Semessati vai comentar com a gente esse grande jogo. O Diego tá mostrando ali o pessoal do Brusque já no trabalho de aquecimento. Conversamos no balanço geral com o Bicudo. E é um grande duelo, né? Uma regularidade tomando conta aí, tanto do Brusque como também do São José nesta tarde. Uma oportunidade para quem acompanha a Record News. Sem dúvida, Cleiton, e a gente conversava com o técnico do Brusque e ele falava da importância do jogo. Quem ganhar aqui é primeiro do grupo. E o que é que significa ser primeiro do grupo? Não cruza antes da final nem com o Joinville, né? Principalmente com o Joinville e também com o Blumenau. Então, jogo fundamental hoje aqui, decidindo quem é o primeiro do grupo. Agora já está bem definida aí a situação dessa chave B, né? Ou seja, Brusque, São José e Florianópolis estão classificados para a próxima fase. Resta agora saber quem vai ficar em primeiro, quem vai ficar em segundo e vai ficar em terceiro, né? Essa é a importância do jogo. Brusque poderia estar em primeiro, mas perdeu aqui mesmo nesse ginásio para Florianópolis, para o Avaí Florianópolis, e agora precisa recuperar esse jogo aqui. Então os dois têm uma derrota só. Quem ganhar aqui fica com o primeiro lugar do grupo e, em tese,
com um cruzamento menos complicado até chegar à semifinal. Maravilha, vou estar ao lado de Renato Semessati, Mancha, às 3 horas da tarde, com toda a nossa equipe de retaguarda, a produção marcando presença na tela da Record News. Devolve a bola lá, Renato. Na sexta, não? Olha só. Opa, isso aí é um passo por cima da cabeça. Na gíria do basquete. 3 horas da tarde com toda a equipe. O Renato, que amanhã também, Marcelo Mancha, vai estar comigo na Série B do Campeonato Estadual para o jogo Fluminense e Operário de Mafra. Mas hoje, o bicho vai pegar. 3 horas da tarde, na tela da Record News. Basquetebol de qualidade, porque a Record News é a emissora oficial do basquetebol em Santa Catarina, Mancha. Legal, Cleiton, Renato, bom trabalho para vocês aí nas quadras de basquete. Vou fazer o seguinte, um rápido intervalo e na sequência a gente volta com mais futebol catarinense aqui no Clube da Bola. Temos perguntas para o nosso convidado René Marques. Segura aí!